Muito bem, nós vamos dar continuidade ao capítulo 8 e vamos falar sobre um item que é pecado por pensamentos e adultério. Nós vamos fazer hoje um trabalho um pouco diferente, vamos trabalhar muito mais no entendimento prático desta passagem, no entendimento voltado diretamente ao nosso dia a dia. Não vamos trabalhar em conceitos, mas sim na prática. Porque quando nós falamos em adultério, praticamente o relacionamento é imediato com relação à questão sexual. Mas quando a gente para refletir sobre aquilo que o Mestre Jesus nos coloca neste capítulo, nós vamos perceber que ele nos chama a atenção para a questão da ação prática nossa, mas não só na questão do sexo em si. Porque quando ele fala realmente sobre adultério, e ele coloca isso junto, ele está colocando também, além do sexo, inveja, orgulho, ciúme, raiva, e tudo isso perpetrado na prática, mas além da prática, ele também referencia uma coisa muito importante nesta passagem. Se nós o fizermos qualquer desses casos, desses defeitos projetados em pensamentos, nós também estamos nos complicando. Então, para que a gente possa perceber como é que funciona isso, vamos falar realmente o dia a dia nosso. Aquilo que praticamente nós fazemos e, às vezes, nem percebemos que estamos praticando aquilo. Jesus, quando nos explica que a gente não erra somente por atos, na realidade, não é que somente por atos, principalmente por pensamento. Porque todo o processo das nossas complicações karmáticas começam através do nosso pensamento. Explicando mais claramente. Quando desejamos falar alguma coisa de alguém, xingar alguém, reclamar de nós mesmos, o que antecede esta reclamação? O que antecede a expressão verbal? O pensamento. Então, nós praticamente projetamos as nossas complicações inicialmente pelo pensamento. É interessante que a gente, quando começa a falar sobre pensamentos, é uma situação um pouco difícil de entender. Então, vamos abrir aqui um parênteses para a gente falar um pouquinho. O que são pensamentos? E como é que eles se processam? Alguém poderia dizer assim, mas Luiz, eu sei, estou pensando, sim, mas na hora que a gente pede, então explica. O que é? Como é? Como é que acontece? O que acontece no processo? Pronto. Já bagunçou, porque nós não temos, não paramos para avaliar um pouquinho como é que é o nosso processo de pensamento. Vejam bem, os pensamentos, na realidade, são estados internos do espírito. Todos nós somos espíritos dentro desta carcaça carnal. Então, esses estados internos, que são eles, né? Vontade, desejos, sentimentos, emoções, paixões, consciência, memória, raciocínio, quer dizer, tudo aquilo que ocorre no espírito são pensamentos. Por exemplo, se nós dizemos que estamos sentindo alguma coisa, aquilo que nós estamos sentindo é originário do quê? De um pensamento. Então, quando a gente costuma falar, mas eu vi aquilo, quando vemos alguma coisa, quando percebemos qualquer que seja esta percepção, seja externa ou em qualquer momento, quer dizer, quando se olha para uma paisagem, quando eu bebo um copo d'água, enfim, qualquer coisa disso, o que antecede este movimento é um pensamento. Quando eu olho para árvores, pássaros, no momento que eu estou olhando, primeiro para olhar, o meu pensamento me levou a levar os olhos até lá. E quando eu estou olhando aquilo, eu estou admirando. Lógico que é por isso que a gente não consegue detalhar. Porque na hora que eu estou praticamente olhando uma paisagem, os pássaros, qualquer coisa assim, que vai mexer na minha percepção interna, eu não estou colocando na minha forma de expressão naquele momento. Agora eu vou olhar os pássaros. Não é assim que acontece. É totalmente automático. Quer dizer, você tem um lampejo de olhar assim, ver o pássaro, quer dizer, você não fica, estou olhando um pássaro, olha, não é nada disso.
é uma coisa muito automática. Então, quando a gente está pensando, né, a gente toma consciência que está pensando em alguma coisa, todo este processo que antecede, durante, ele é o pensamento. Então, vejam que a coisa é muito automática. A coisa é muito rápida. Nós não paramos para estar determinando o que vamos pensar, como vamos pensar. Não confundir com planejamento. O planejamento é eu trabalhar meu pensamento em cima de alguma coisa que é praticamente fazer um trabalho. Não, eu estou falando no natural. Por isso que eu falei que nós vamos conversar um pouquinho da questão prática. Alguém poderia perguntar nesse momento, mas o que isso tem a ver com a questão hoje do pecados por pensamento e adultério? Tudo. Tudo. Porque quando nós não temos realmente esta visão, o entendimento deste processo, na maioria das vezes, por não ter este entendimento, apesar de saber das coisas que são certas e erradas, nós estamos nos comprometendo por não ter este conhecimento. Comprometendo karmaticamente, eu quero dizer. Nos comprometendo com relação a termos dificuldades karmáticas nas nossas reencarnações, ou mesmo nesta passagem. Então, veja que, nesse momento, quando a gente está avaliando o que é o pensamento, nós percebemos que é uma coisa que é muito vasta e é muito difícil de estar elaborando em palavras, inclusive, para que a gente possa entender. Agora, quando eu tomo consciência de que eu estou pensando, não é também aquela consciência assim, agora eu estou pensando. Percebendo? Não é uma coisa muito automática. Eu vejo, eu elaboro, né? E isto, o que tem a ver com a nossa conversa? Tudo. Por quê? O que acontece conosco quando nós formulamos as besteiras de pensamento que nós formulamos? Complicado. Porque a gente não faz igual. Agora eu vou formular um pensamento que é uma besteira. Agora eu vou xingar alguém. Agora eu vou reclamar. Não existe isso. Então, percebam que a velocidade do pensamento é incrível. Agora, a pergunta que viria: bom, Luiz, como é que a gente vai evitar isso? Essa é a nossa conversa dessa noite, entender este processo. Porque o interessante dessa nossa conversa aqui é que nós não conseguimos conceituar o pensamento sem precisar do próprio pensamento para estar conversando. Olha que coisa interessante. Nós estamos aqui falando sobre o pensamento, e para entender esse conceito do pensamento, estou pensando. Então, veja, é muito rápido. O conceito de pensamento, ele só pode ser reduzido, infelizmente, esta é a verdade, a outro pensamento. Difícil de entender, mas escuta, como é que um pensamento pode ser reduzido só a outro pensamento? Porque é um processo automático, um processo muito rápido. O que influencia esse processo? É exatamente as nossas reencarnações pretéritas. Porque estas reencarnações nos trouxeram, e eu já falei isso em outra palestra que está ligado ao assunto, essas nossas reencarnações pretéritas nos trouxeram aquilo que nós chamamos de condicionamentos. Todo mundo lembra da história do Pavlov, que é o reflexo de Pavlov, onde ele colocou lá realmente o cachorro, ele mostrava a carne para o cachorro, apertava um botão, uma campainha, o cachorro, quando via a carne, salivava, escutava a campainha, ele foi fazendo isso até o dia que ele tirou a carne. Ele apertava a campainha e o cachorro salivava. São esses reflexos condicionados que nós tivemos séculos, se não milênios, e que nós vemos marcando o passo em todos esses processos que nos complicam a vida hoje no nosso pensamento. Como ele é muito rápido, ele é muito automático, nós acabamos de perceber isso agora nessa conversa, porque não é possível a gente sair do pensamento sem falar do pensamento. Então, isso faz com que nós estejamos condicionados a, no momento em que nos comprometemos com raiva, com ciúme, inveja, brigas, etc., a coisa é tão automática. Quantas vezes nós já passamos por situações que, quando acalmou tudo, quando a coisa ficou mais tranquila, a gente fala assim: o
que é que eu fui fazer naquele momento? Por que é que eu fiz aquilo? Agora vocês estão conseguindo entender o que é que isso faz. Porque o pensamento ele é muito rápido. Ele está condicionado a um processo. Então, dentro desse contexto, nós estamos entendendo aqui que o indivíduo não consegue sair do pensamento para examinar o seu pensamento, né? Porque se a gente não para fazer uma conversa nesse nível, que seria praticamente fazer um olhar interno ao nosso pensamento, é óbvio que não dá para a gente dar aquela virada no olho e falar, olha meu pensamento lá dentro. Não é isso. Mas nessa nossa conversa com esses exemplos mais práticos, a gente consegue perceber e olhar para o nosso pensamento. E é aí que a gente faz a reflexão de entender exatamente como é que nós estamos no nosso processo evolutivo espiritual. É aí que a gente percebe aquilo que Jesus falou, que quando ele fala sobre o adultério, ele não está falando só sobre a questão sexual, ele está falando sobre o pensamento, que no final nós adulteramos todo um processo, não só de sexo, mas de um processo da evolução espiritual, por causa desses condicionamentos que nós temos. E a gente não para refletir nisso. Muitas vezes, na escola do Evangelho, os alunos falam, mas escuta, como é que isso acontece? Por que isso acontece? E a gente entra no processo de explicação mais profundo que estamos fazendo aqui, para trabalharmos o entendimento sobre como é que a gente deve, como é que a gente pode evitar as questões realmente dos comprometimentos karmáticos que temos. Como é que a gente vai poder trabalhar mais profundamente uma questão do pensamento. E entendendo que, na realidade, e isso é o que é o mais importante de todos nós, que não existe ninguém responsável pelos nossos infortúnios, senão nós mesmos. Quando a gente fala sobre isso, em situações normais, as pessoas falam, mas como é que eu posso ser responsável por aquilo que eu não gosto? Está explicado agora, realmente, toda esta carga que trazemos de condicionamentos, que os pensamentos funcionam automaticamente, a gente vai se comprometendo, a gente vai falando besteira, vai pensando besteira, vai agredindo a nós mesmos. Como é que eu posso me agredir com pensamento? Simplesmente é quando eu me diminuo para mim mesmo. Pô, Luiz, você é um imbecil. Você é um idiota. Pô, isso aqui é uma agressão. Eu estou me diminuindo e, ao mesmo tempo, eu estou fazendo com que esta carga negativa venha pelo meu pensamento para mim também. Então, são detalhes da questão prática, que é isso que eu disse no início, que nós vamos trabalhar hoje as questões práticas do nosso dia a dia, que a gente deixa passar, porque não está parando para pensar sobre. Então, nesse caso, nós podemos observar que certos efeitos que as pessoas produzem em função do que estão pensando, por exemplo, é uma coisa, eu vou ter que voltar um passo atrás para poder explicar isso. Veja. Ao mesmo tempo em que eu não consigo observar o meu pensamento, e eu imaginar que tudo isso é movimento, mas não, eu entender que isso tudo é resultado do meu pensamento. Mas que quando eu estou pensando, no momento que eu estou pensando, eu não estou, além de verbalizar algumas coisas que eu estou verbalizando, eu estou movendo tantas outras coisas em que eu não estou falando sobre elas. Por exemplo, mudanças de expressão, mudança de expressão facial, sons que eu estou emitindo, produzidos com a voz, entonação da voz. Isso tudo é originário do pensamento, mas não está dentro do contexto daquilo que eu estou fazendo. Então vejam que, para mostrar que é uma complicação, quando alguém está falando, a gente não pode dizer que ele esteja só transmitindo o pensamento sobre o assunto. É um complexo enorme que está trabalhando naquele momento na nossa cabeça. E aí, a pessoa que tem pensamentos sem sair da comunicação do assunto, o cérebro perispirítico, não o cérebro carnal. O cérebro carnal é comandado pelo perispírito. Então, o cérebro perispirítico tem a incumbência de não só processar aquela informação que nós estamos tendo, mas também processar toda uma emissão de mensagem que vai comandar a produção dos órgãos, os sons emitidos
que são percebidos pelas outras pessoas, a interpretação para poder transformar isso em pensamentos. Então, vejo que esse processo todo, eu estou tentando trazer de uma maneira mais simples, nos leva realmente a complicar-nos, porque aí, com esta explicação, nós conseguimos entender quando se fala sobre um mau pensamento, que neste capítulo está colocado. Quer dizer, tudo isso para a gente chegar nesta frase. Como é que acontece o mau pensamento? Como é que eu escapo do mau pensamento? Dentro desse contexto, nós acabamos de perceber o porquê que a gente está agindo assim, que é esse condicionamento nosso, do nosso pretérito, das nossas reencarnações passadas, que estão travando-nos na evolução espiritual nesse momento, porque nós não estamos atentos a esses pequenas condições da nossa passagem, que somos nós que estamos emitindo. Então, vejam que, para quebrar este condicionamento, primeiro que para quebrar isso, eu preciso de força de vontade e um treinamento interior. Mas como é que eu vou ter força de vontade e um treinamento interior se eu não sei o que está acontecendo? Por isso que eu trouxe essa explicação sobre o pensamento. Pode parecer que eu estou sendo redundante, mas não. Nós temos que ir juntando as peças e juntar agora os fios que foram abertos lá atrás. Dentro do nosso processo de entendimento, dentro dessa questão praticamente daquilo que está formado lá para trás mente, para trás mente é uma palavra nova, viu? Vocês podem anotar, porque eu adoro falar. Ela não existe, mas quando você fala para trás mente, todo mundo entende que é longe. Então, fiquem sabendo que está criada a partir desse momento para trás mente. Então, lá para trás mente, nós devemos nos comprometendo e não trabalhando. Hoje nós temos a chance de, entendendo o processo, como é que eu vou poder fazer isso? Não é só a força de vontade e o treinamento interior, mas eu preciso saber o que é que eu preciso, como é que eu tenho que mudar isso? Por isso que, inclusive, a própria Escola de Aprendizes do Evangelho nos ajuda a trabalhar, realmente chamado no autoconhecimento. O autoconhecimento é isso. É nós começarmos a nos conhecer nesses detalhes, para evitarmos o nosso processo de nós nos comprometermos realmente com a nossa evolução espiritual, que é fazer uma análise mais profunda, mais detalhada, mais técnica de cada um de nós, e não estar pisando no tomate constantemente como nós estamos dentro do nosso processo, porque não paramos para pensar. Agora, isso é uma questão realmente de uma decisão que tem que ser tomada em nossa vida. Chama-se livre-arbítrio. Mas, por que estamos detalhando desta maneira hoje? Porque essa questão, quando eu falo que temos que fazer prática, ora, fazer prática no pensamento, como é que isso funciona? Vamos dar um exemplo prático para a gente poder entender. O que acontece? Como é que eu vou evitar os maus pensamentos na minha vida? Como é que eu posso estar atento? Eu vou aqui fazer um exemplo. Hoje nós temos os outdoors eletrônicos, aí, então, antigamente, eu sou velho, eu falo antigamente, viu, gente? Então não vai estranhar, não. Tem um outdoor, né, aquela pedaço enorme de papel colocado lá na coisa que era montada, aqueles outdoors enormes e tal, que estavam lá propagandas. Tem hoje os digitais, mas naquela época eram maiores. E vamos fazer aqui um exemplo para os homens e para as mulheres. E eu vou aqui um exemplo pesado. De um lado, nós vamos olhar os outdoors para os homens. Do outro lado, nós vamos olhar os outdoors para as mulheres. No de homens, nós temos lá uma mulher pelada. E no de mulher, nós temos um homem pelado. Aí, a pessoa está andando na rua e não tem o filtro no olho. Para onde eu olho, eu estou vendo. Não dá para eu andar com o olho fechado. Então, a hora que eu bater o olho, eu estou vendo. Então, cada um de nós bate o olho no outdoor, e imediatamente o pensamento é acionado. Imediatamente. Como é que eu posso cortar isso? É eu não elaborar. É eu olhar para uma figura como essa e
tirá-la da minha cabeça e não ficar elaborando os detalhes, os contornos, as questões realmente que podem criar a mente livre. Por exemplo, estamos realmente em momentos, às vezes, que as pessoas falam uma série de coisas para nós do lado, com palavras de baixo calão, constrói imagens complicadas e horríveis do ponto de vista de moral, de decência. Nós recebemos aquela informação do cérebro. Eu não tenho filtro aqui. Não dá para filtrar o meu ouvido. Então, aqui não entra. A questão não é impedir a entrada, porque é impossível. A questão é o que é que eu faço com aquela informação que eu vejo ou que eu escuto. Aí existe o segredo de como evitar os maus pensamentos. Porque se eu elaboro aquela coisa que eu escuto na minha mente, e aí realmente eu estou interpretando, inclusive, aquilo que me foi contado, e todo mundo sabe o que eu estou falando, eu estou me complicando. Então, é esse o processo que é difícil. Porque a primeira coisa que nós fazemos de olhar ou de escutar é elaborar aquela informação, os seus detalhes, trazendo, inclusive, uma grande criatividade interna nossa em desenvolver aquele pensamento. Todo mundo sabe o que é que eu estou falando. Então, esse é o processo que faz com que a gente se complique. Então, se alguém esperava que fosse falar alguma coisa que fosse científico, algum tratado, não é, gente, é muito simples. É muito simples. E é tão simples que é apavorante. Ele é apavorante, esse processo. Porque nós estamos nos comprometendo sem estarmos nos preparando para evitar esse comprometimento. Estamos enterrando os pés na lama por nós mesmos, ninguém nos jogou lá, na nossa evolução espiritual. Colocado dessa maneira, ai meu Deus do céu, eu vou sair daqui e me suicido. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente precisa parar para pensar. Precisa fazer esse tipo de análise prática do aquilo que Jesus está nos trazendo, para que a gente possa estar nos defendendo de nós mesmos. Olha só que coisa. E geralmente nós falamos, não, porque estou sofrendo isso que foi fulano, meu termo, chefe, amigo, parente, eu sei o que. Todo mundo é culpado. Eu. Pelo contrário, começa com a gente. Começa com a gente. Mas a pessoa nem me conhecia e já me ofendeu. Qual era a postura sua no momento? Se você está reclamando do que está ouvindo, comece a elaborar o que você está emitindo antes de ouvir aquilo. Então, são detalhes práticos da nossa vida que nós não prestamos atenção. E este capítulo, quando eu trabalho com ele conceitualmente, não, porque Jesus fala que adultério são as questões de vida, mas quando eu trabalho na prática, eu desço a detalhes, como nós fizemos nessa noite juntos, de como olhar a questão do nosso pensamento, daquilo que o pensamento pode nos colocar em situações complicadas, principalmente quando desencarnados, passarmos a cortina para o lado de lá. Aí já era. Porque não adianta chegar para o irmão lá e falar, como vai, meu irmão? Tudo bem? Tá? E aí, o que você fez? Não, sabe o que é? O pensamento lá não estava legal. Então, se não estava legal lá, também não está aqui. Porque a gente não muda quando passa, é a mesma coisa. Então, vamos convidá-lo a mais uma estadia no mundo de provas e expiações. E eu pergunto, será que nós estamos tão satisfeitos com a nossa passagem aqui? Estamos adorando essa nossa passagem? Lógico que não. Claro que nós temos que levar a coisa porque é responsabilidade nossa. Mas cabe-nos o exercício de estarmos trabalhando essas questões para nos livrarmos das complicações espirituais que nós mesmos criamos para nós, e quando aportamos do lado de lá num lugar nada agradável, não adianta falar que foi parente, marido, filho, pai, chefe, foi o papa, foi... somos nós. Mas para que nós entendamos isso, nós temos que fazer o que fizemos hoje. Vir para a prática. Falar um pouco da questão prática para entender o que acontece no meu dia a dia. E acreditem, não é porque nós estamos falando desta maneira que a coisa é tranquila. É muito difícil, mas muito.
Por isso que é necessário muita força de vontade. Por isso que é necessário que a gente se empenhe. Ora, empenho nós colocamos em tudo em nossa vida. Em nossa sobrevivência, em nossa saúde, em nossa família, em nosso trabalho. Agora, vamos fazer um exame de consciência e preocupar-se em achar qual foi o verdadeiro momento em que eu verdadeiramente me empenhei na minha vida espiritual. Porque não é vir à casa espírita, não é fazer o tratamento, não é orar o Pai Nosso. Isso tudo é maravilhoso, é fantástico, faz muito bem. Mas nós temos que ter que ser coisas mais consistentes e efetivas para nós, para mudança. Porque quando a gente fala assim que Jesus pede que nós mudemos nosso coração, se você não sabe o que tem que fazer, fala, então vamos chamar praticamente a graneiro, a gente faz uma mudança, ou vamos para o hospital e ele faz então um transplante e mudamos o coração. Não é isso. É necessário que a gente realmente perceba esta necessidade. E não, na parte só conceitual, quando a gente avalia o Evangelho, ele nos dá uma dica, mas é necessário que a gente faça uma reflexão um pouco maior sobre os nossos pensamentos, nosso dia a dia, os nossos comportamentos com as pessoas, os nossos comportamentos conosco mesmo, as aceitações realmente das falhas que temos, o perdão que damos a nós e aos outros. Existe uma série de coisas que fazem com que a gente possa trabalhar e melhorar a qualidade dos pensamentos que nós temos. Então, dentro desse contexto, eu precisava evitar o pensamento. E acredito, foi muito tempo treinando, tentando dominar a minha mente para que eu não fizesse aquele processo. Então, esta é a questão. Eu tenho que me esforçar. A minha evolução espiritual ela não nasce do nada. Ela nasce de mim. Não é só a casa espírita que vai me dar a evolução espiritual. Porque eu posso vir aqui com uma face espiritualidade vai me ajudar. Tudo vai acontecer normal. Mas não vou deixar de escapar das armadilhas que eu preparo para mim por causa do meu pensamento. Então eu preciso me esforçar. Agora, é uma questão de livre-arbítrio e de dedicação. Para que a gente tenha, ainda aqui encarnado, a oportunidade de fazer uma coisa. E esta última frase minha, ela é dramática, que é verdade. Nós temos informações, do Chico, Mano, quantos irmãos espirituais, quando aportaram lá, foram assistidos pela equipe, no socorrismo de Jesus, foram conversados, quantos se referiram? Infelizmente, eu perdi. E nós estamos com isso. Esta é a nossa. Hoje à noite vamos, antes de dormir, nossas orações com Jesus, pedir que Ele esclareça o nosso pensamento, que Ele possa nos aclarar a mente, para que tenhamos o entendimento da necessidade do trabalho, de nos esforçarmos por isso. E acredito, é difícil, mas não é possível. E a espiritualidade, nós pedimos, deve dar tudo pedir, será dado. Bater, será aberto. Vamos pedir, porque nós vamos pedir aquilo que eles sabem que é o bom para nós, que é estarmos trabalhando no nosso espiritual. E acredito, isso não será dado. Vamos, nesse momento,